vocês diante de uma plateia, mas bem mais que uma plateia, porque quando olho para todos vocês aí presentes, vejo rostos amigos, companheiros que a gente observa e tem o prazer de conviver semanalmente, de participar das atividades. Então, por isso sinto-me muito à vontade, de fato, em casa, né? Porque estou mesmo, né? Isso aqui não à toa, é também a nossa segunda casa. Então, a gente fica muito à vontade para estar diante de todos vocês, porque sentimos, e é muito importante isso, essas boas energias que vêm daí para cá, né? A torcida para que a gente consiga realizar as nossas reflexões da melhor maneira possível. É muito importante essas energias quando vibram, porque às vezes a gente está aqui durante alguma atividade e a gente fica, o palestrante tinha que falar isso, ou a gente fica lá vibrando para que ele falou uma coisa que a gente não concorda e tudo, mas enfim, a gente fica sempre torcendo para que o que saia, né, dessas explanações que a gente busca fazer nas nossas palestras públicas venham a nos tocar, né, venham a nos sensibilizar, e hoje é esse o nosso objetivo. Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos abordar os temas que nos propomos a isso. Hoje a gente vai, como o Couto falou, dar continuidade ao ciclo de palestras sobre as leis morais e iremos trabalhar justamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 11, né? Iremos trabalhar a lei de justiça, amor e caridade, que na verdade é um resumo, né? Um resumo de todas as leis. A gente vai especificar um pouco mais essa abordagem, mas o nosso grande objetivo ao final dessa explanação, dessa conversa que teremos, é que a gente perceba isso, perceba que justiça, amor e caridade estão muito mais próximos do que nós imaginamos, né? E quando eu falei e citei já o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, no capítulo 11, é porque nós não podemos deixar, né, de utilizar essa obra basilar em toda e qualquer atividade que a gente vai representar, que a gente vai falar em nome da doutrina espírita. Nós temos que nos ater primeiramente a essas obras que são realmente a base fundamental da doutrina. Então, evidentemente, iremos utilizar aqui abordagens de outros estudos, de outras obras literárias, de outros companheiros, mas nada que fuja, né, do Livro dos Espíritos, da questão do céu e inferno, da justiça divina, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos deixar de nos ater preferencialmente a essas obras, para que a gente não caia nos achismos, nas nossas opiniões pessoais, né? A gente sempre procura nos manter em relação a isso. E até interessante sobre a gente se manter no foco, né, quando a gente vai fazer um trabalho. Aqui na casa também a gente realiza uma atividade, né, de apoio social junto a uma comunidade de irmãos que são uma casa de apoio a dependentes químicos, né, o Desafio Jovem. Então, temos diversos companheiros aqui da casa que fazem, né, essa atividade lá, que colaboram, né, e já fazem quase 3 anos, né, que a gente faz um trabalho de visitas, né, para fazer realmente uma evangelização, e recentemente a gente ficamos muito felizes, né, com uma outra atividade que estamos conseguindo implantar lá, que é da alfabetização de adultos, né? Muitos irmãos lá que estão já há muito tempo afastados da escola, que nunca concluíram seus estudos, que ficam lá muito ociosos, e a gente conseguiu aqui alguns companheiros da nossa casa, do movimento espírita, enfim, que estão também fazendo esse trabalho de alfabetização, juntamente com o trabalho de evangelização que nós já fazíamos. Mas o que eu gostaria de falar a respeito disso é que eles são uma comunidade evangélica, né? Quando a gente chegou lá, a gente foi bem assim, olha, vamos fazer evangelização, vamos trabalhar os temas, mas nós não podemos chegar lá e tratar de forma tão aberta como fazemos aqui sobre alguns temas, né, que a doutrina coloca, sobre reencarnação, sobre a pluralidade das existências, sobre esses temas que são um pouco polêmicos para quem não cultua, né, das nossas mesmas práticas
pessoas às vezes têm uma ideia pré-concebida a respeito desses assuntos e muitas vezes fecham os ouvidos para não escutar, ou essas ideias pré-concebidas a impedem de abrir a mente, né? Então a gente sempre procurou trabalhar temas mais gerais que pudessem servi-los também nesse trabalho de recuperação. E quase depois de 2 anos que a gente estava lá, chegou um dos irmãos lá e nos abordou após o trabalho de evangelização e disse: Marcelo, eu descobri um negócio. Eu digo: diga aí, meu irmão, o que foi que você descobriu aí? Ele disse: olha, eu estava lendo a Bíblia, né, e eu descobri que eu estou aqui faz 1 ano e meio, e a gente todo sábado, às vezes sexta-feira, sábado a gente vai por lá. Tudo que você trouxe aqui para fazer a discussão da gente, as partilhas, nada está fora da Bíblia. Você não disse nada que estivesse fora da Bíblia. Eu digo: que bom, meu irmão, então quer dizer que o nosso objetivo tem sido atingido. Ele disse: não, mas é isso mesmo. Porque às vezes a gente recebe outros irmãos aqui e vem com umas conversas meio diferentes e tudo. Quando a gente recorre à Bíblia, a gente não encontra isso lá. E foi uma passagem que me marcou muito porque nos traz a segurança que nós temos que ter quando nos baseamos nas obras básicas, né, perdão pela redundância, para estar levando essa mensagem. Então é bem interessante. Mas enfim, sobre a lei de justiça, amor e caridade. É uma das leis mais importantes, como eu falei, porque resume todas as outras. Se a gente for fazer uma reflexão mais a fundo, nós vamos perceber que não existe amor divino, amor sublime realmente, como entendemos, se também não existe justiça. Se Deus é bom, se acreditamos e partimos do princípio que Deus é bom e justo, então tudo que nos acontece é amor e é justiça, que para Deus é uma coisa só. Vamos daqui a pouco enxergar isso aí. Mas não coincidentemente, essas leis morais que trabalhamos durante esses últimos 2 meses, né, que são 10 leis morais, né, exatamente como os 10 mandamentos de Moisés, né, que vem em forma de revelações, né. O Espiritismo, uma doutrina, sempre trata, não em testamentos, primeiro, segundo testamento, mas em revelações. Então nós dizemos que a primeira revelação foi a revelação que veio a Moisés, pelo advento de Moisés, uma revelação costumo dizer, de convivência. Aquele povo ainda muito primitivo precisava de algumas regras, muitas delas rígidas, muitas delas ligadas não especificamente à moral, mas principalmente à conduta da sociedade, que fizessem com que aqueles irmãos, né, que viveram há 4, 5, até 6 mil anos atrás, nós temos passagens, né, narrativas daquele povo judeu, eles precisavam naquele primeiro momento conviver entre si. Era muito difícil isso, eram tribos, né, e tinham essa dificuldade de se conviver, de conseguir pelo menos um conviver com o outro, frequentar o mesmo local, viver em sociedade. Então a primeira revelação veio por Moisés para trazer esse convívio, né? Posteriormente a gente compreende que Jesus veio trazer, enquanto encarnado, a segunda revelação, a revelação do amor, a revelação do perdão, né? De que nós deveríamos, além de conviver um com o outro, e aceitar a existência do outro, as suas diferenças, nós deveríamos ainda buscar amá-los. E essa foi o grande ensinamento de Jesus. E o advento da terceira revelação, né, foi a do Espiritismo, que veio esclarecer, né, essas abordagens que muitas vezes Jesus não pôde trabalhar, né. A gente até segunda-feira em nosso grupo de estudo das obras básicas comentava sobre isso, porque muitas pessoas perguntam: é muito complicado o entendimento da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, porque Jesus falava em parábolas e poderia ter sido mais objetivo, né? Questionando Jesus. Jesus poderia ter sido mais objetivo, falava em parábolas, mas aí eu sempre rebato com uma pergunta: tente explicar um problema complexo para uma criança. Se uma criança, e é comum, quem tem filho sabe, a criança já abordar os pais com questões complexas, já sobre eu digo com ele assim: papai, mãe, como foi que eu nasci? Como foi que vocês me conceberam? Como é que isso ocorreu? E a gente vai apelar para o mesmo
expediente que Jesus utilizou, né? Falar da sementinha, falar da cegonha. Ninguém vai poder esclarecer a criança, porque ela não tem ainda a capacidade, o entendimento necessário. Então, o mesmo expediente que Jesus usou, nós usamos até hoje, né? A gente tem que compreender que aquelas pessoas, aquela comunidade, era ainda muito primitiva em seu pensamento, em sua forma de compreender as coisas. Então, Jesus veio trazer uma mensagem que somente após as grandes revoluções, somente após a liberação do pensamento revolucionário, do pensamento humano poder ter liberdade para se pensar, né, a gente pôde, através da vida do Espiritismo, trazer isso aí em forma de revelação. Então, viemos no Livro dos Espíritos essas 10 leis, e que vem justamente, nós trabalhamos aqui durante essas últimas semanas, né, e mais a lei de justiça, amor e caridade. Tem até um destaque interessante de uma outra lei que não foi abordada no Livro dos Espíritos e que só veio a ser mais comum no meio da doutrina já agora no século passado, né, que é a lei de causa e efeito. Não sei porquê ou não, Kardec não tratou, né, de forma tão abrangente como André Luiz nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a questão da lei de causa e efeito, apesar de a lei de causa e efeito ser uma também aplicação da lei de justiça, né? Enfim, é um destaque que nós percebemos aí no nosso último seminário espírita de Mossoró, né, com a presença de Marcel Mariano, que ele fez essa ressalva. E realmente nenhuma parte no Livro dos Espíritos a gente trata da lei de causa e efeito, que hoje é uma lei a gente utiliza muito, né? Causa e efeito, ação e reação, mas não é tratada no Evangelho, não é tratada no Livro dos Espíritos. Foi deixado para que o nosso irmão André Luiz trabalhasse essa lei através da psicografia do nosso grande Chico, né? Então, é uma outra lei, né, que a gente também... Mas que nós vamos também... Tem muito a ver com o que a gente vai falar na noite de hoje, porque a lei de ação e reação nada mais é do que justiça. Então, não se pode mensurar, não se pode compreender o amor divino sem compreender a justiça divina. Não podemos desassociar uma coisa da outra. E para que a gente comece a falar sobre justiça, né, que é o nosso primeiro objetivo, fazendo algumas pesquisas, me veio um exemplo de justiça, né, sobre os casos, o que a pessoa chamou do caos dos pães, né? Então eu vou exemplificar para vocês como funcionaria isso, né? Então eu fui à padaria comprar pães, né? E quando eu estava passando lá, temos aqui nosso irmão Zé Maria, meu vizinho, disse: Marcelo, traga alguns pães para mim também, já que você já está indo na padaria. E eu disse: sem problema, Zé Maria, trago já. Fui na padaria, comprei os pães. Quando eu cheguei em casa, que abri o pacote de pães, eu percebi que tinha uns pães que estavam bem novinhos, tudo direitinho, crocante, né? Aquele pão francês bem quentinho. E vi que tinha uns meio murchos. Acho que o padeiro me enrolou, botou os de ontem junto com o pacote de hoje, né? E aí, quais vocês acham que foram os pães que eu levei lá para a casa de Zé Maria? Mas estava tudo assim os pães hoje, viu? Não veio muito bom porque estava tudo assim hoje, não tem... Então, isso é um dos nossos exemplos de justiça. A gente não consegue compreender nas pequenas coisas, né? Quanto mais nas coisas maiores. É igual Jesus nos ensinou a repartir o pão. Mas pense num negócio que eu tenho dificuldade de repartir, porque você chega com uma coisa aqui e oferece, ninguém quer. Quando está no último pedaço, a pessoa diz: eu quero agora. Eu digo: mas Jesus repartiu o pão no início. No início ele já repartia o pão para todos e depois ele comia o dele sozinho. Você, no último pedaço, a pessoa vir pedir, é difícil, né? Minha filha faz muito isso comigo. Certo dia a gente foi comer ali um pastel, e aquele pastel de vento e óleo, é só o que tem no pastel. Mas ela gosta de pastel, nem que seja só a massa. E a gente comprou pastel, um pastel grande e tudo, ela foi dividir comigo. E a forma mais correta, né, de você fazer uma divisão de comida é que você corte
e a pessoa que você for, escolha qual dos pedaços quer. Então você vai lá, você faz o corte, agora o poder de escolha é da outra pessoa. Se a outra pessoa cortar, você que escolhe, mas nesse dia quem cortou fui eu. Então, como rege aí a determinação disso, escolha. Se ela escolheu o pedaço lá que tinha todo o recheio, mas não era assim, um pouquinho do recheio não, tinha todo o recheio mesmo, né? Quando eu olhei para o meu, eu vi o resto do pastel todinho, não tinha nada no meu pedaço do pastel, e ela não contou conversa, disse, quer esse aqui, papai? Nada, mas eu peguei lá na frente e disse, não, mas tem a nova forma da gente repartir, é em 4, da sua parte em 2, da minha parte em 2, você fica com um pedaço meu, com um pedaço seu. Então, deu certo, todos comeram um pouquinho lá do vento e do óleo do pastel, mas foi uma noite agradável desse lanche aí que a gente fez, dessa partilha dos pães, né? Mas a justiça é isso, a gente às vezes não compreende, né? E a gente algumas coisas a gente não pensa a respeito dessa forma, mas a justiça é nas pequenas coisas, né? Eu queria falar um pouquinho que algumas coisas o objetivo da nossa atividade de hoje é chegar à conclusão que, na verdade, justiça, amor e caridade, à luz de Deus, a observância maior dessa inteligência suprema, é uma coisa só. A gente utiliza várias palavras porque nós não conseguimos ainda vivenciar o Evangelho do Cristo conforme nos foi orientado. A gente se diz cristão, e é muito interessante quando a gente se rotula, porque ser cristão é sermos seguidores do Cristo. Somos? Não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes, quando a gente sai aqui do centro, está indo para casa e passa ali nas esquinas e vê uma pessoa às vezes dormindo na rua, e a gente simplesmente passa e vai para casa dormir, bota a cabeça no nosso travesseiro e dorme. Eu não sei se isso é ser cristão. Evidentemente a gente não tem o poder de resolver todos os problemas do mundo, mas a gente deveríamos, pelo menos, ficar tocado por aquilo. E a gente hoje trata com a maior indiferença do mundo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, para que nós possamos utilizar esse rótulo, né, que é muito bom a gente dizer, eu sou cristão. A gente precisa também procurar modificar, ou pelo menos, como traz a doutrina, batalhar para modificar o nosso comportamento, as nossas atitudes, conosco mesmo, com o nosso próximo, com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, os nossos irmãos, que às vezes quando a gente diz assim, o próximo, é um negócio longe, mas a gente tem que entender que o nosso próximo, mais próximo, são as pessoas que convivemos rotineiramente. Estão em nossa casa, estão em nosso trabalho. O chefe é nosso próximo. O irmão chato é nosso próximo. Certo? Aquela pessoa que você não suporta, o companheiro lá de trabalho que vive tentando lhe derrubar, é nosso próximo também. A gente só enxerga no próximo que a gente quer. Esse aqui é meu irmão, é nosso próximo. E a gente fala um pouquinho sobre justiça. E precisamos falar um pouco sobre amor e sobre caridade. Essas narrativas aqui que às vezes até se confundem, né? Mas no final da nossa atividade a gente vai até falar um pouco sobre essa confusão entre amor e caridade, a nossa não compreensão do amor sublime como Jesus nos ensinou, a nossa falta, né? Não é à toa que ainda temos muito para evoluir, né? A gente ainda pouco compreendeu. Quanto mais a gente procura, a gente vê que pouco a gente realmente compreendeu a mensagem do Cristo. E aí eu queria trabalhar com vocês ainda na questão da justiça, porque para o nosso conceito de justiça existe a justiça divina e existe a justiça dos homens, e existem diferenças entre essas duas justiças. Não deveriam existir, mas elas existem. A justiça dos homens, elas acompanham as necessidades da sociedade, elas acompanham os costumes,
elas acompanham tendências sociais. Nem todas as vezes essas tendências estão em acordo com a justiça divina, com essas leis naturais que deveríamos procurar seguir, mas são um conjunto de regras que a gente tem que, através do nosso direito, né, a gente tem que, para que se estabeleça um Estado organizado, uma sociedade que possa conviver, nós precisamos ter essas regras, né? Então, quando a gente vê que há pouquíssimo tempo, pouquíssimo mesmo, se a gente for ver que, não vou nem passar para trás porque aí vem, mas só da passagem de Jesus entre nós, para cá, 2000 anos, certo? Até os anos de 1800, era extremamente normal, e não só normal, como era legalmente aceito, ou seja, eram leis, a escravidão. Você imaginar que você poderia ser dono, que você poderia exercer todo e completo poder sobre uma outra pessoa, exclusivamente pela cor da sua pele. Até pouco tempo atrás, isso era legalmente aceito. Se um escravo fugisse e fosse capturado, o seu dono apresentava os documentos à justiça e a justiça mandava que o escravo fosse devolvido, porque ele era uma propriedade e era legal, era justiça. Se fez justiça com relação àquele senhor que teve a sua propriedade, o seu escravo foi trazido novamente, né? E ainda, por ter fugido, ainda ia para o pelourinho apanhar de chicote lá, para mostrar para todos que isso é uma desobediência que não seria aceitável. Então, até pouco tempo atrás, a escravidão era algo completamente normal. Apesar de que, se a gente fizer uma análise nem tão profunda, a gente percebe que é impensável, em qualquer época, você ter escravos, principalmente separados pela cor da sua pele, porque a escravidão é algo muito antigo e que vinha não pela cor da pele, mas pelos derrotados em batalha. Então era muito comum os escravos das civilizações antigas serem os derrotados em batalha, aquelas pessoas que foram à guerra, né, foram à luta, perderam essa luta, eram aprisionados e aí serviriam de escravos para as civilizações vencedoras, né? Mas a gente teve aí, após esse período das navegações, esse período da expansão, né, das plantações, da necessidade de muita mão de obra, a questão da escravidão pela cor da pele, que foi uma coisa terrível e que, como eu falei, muitas pessoas na época se revoltavam porque não conseguiam compreender como aquilo poderia ser uma lei. Como aquilo poderia ser uma lei. Eu fazendo algumas leituras aqui, era permitido, né, na época do feudalismo, ao senhor feudal dormir com a noiva de seu servo antes do casamento, para que ele pudesse experimentar. Era dele mesmo. Então a gente fica imaginando como isso pode ser normal, aceito e corriqueiro. Mas sempre, em relação à justiça divina, foi algo inaceitável. Graças a Deus que ainda precisamos trabalhar um pouco em cima disso, mas que nós não vivemos oficialmente no estado de escravidão. Temos um débito imenso, né, com todos os nossos irmãos que passaram por esse pesadelo, né? Todos nós, né? Éramos nós que estávamos aqui como escravos ou como senhores, né? Não nos esqueçamos disso. Às vezes a gente não entende as injustiças que passamos, né? Eu digo, rapaz, e a escravidão foi um tempo desse aí. Você achou que você era quem? Então a gente fez muita maldade também, né? Vamos compreender que a justiça divina chega, né? Ela é necessária. Mas enfim, então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente tem segundo Haroldo Dutra, uma das mais instigantes questões, uma das mais instigantes perguntas elaboradas na história das religiões. A questão é: onde está escrito a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? É uma das questões mais instigantes. Por quê?
Em qualquer civilização, em qualquer povo, em qualquer crença, se você perguntar a um católico, ele vai dizer, está escrito na Bíblia Sagrada. Se você perguntar a um evangélico, ele também vai dizer que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você perguntar a um judeu, ele dirá que está na Torá. Então, todas as civilizações têm a crença de que a palavra de Deus, que a lei de justiça divina está escrita em um livro sagrado, em pergaminhos, em escrituras, né? E a doutrina vem nos trazer, através da questão 621, como resposta para essa pergunta, onde está escrito a lei de Deus? A lei de Deus está escrita em nossas consciências, nada mais disso. Os livros, as Bíblias, as Escrituras Sagradas nos servem como embasamento para que consigamos, através dos exemplos, através da conduta moral dos profetas, né, melhor compreender. Mas a lei divina está escrita em nossa consciência. Vê a diferença, né? Isso foi uma das principais questões, né, que me aproximou pessoalmente falando do Espiritismo. Eu acho sensacional essa resposta, né? Você realmente se distancia de toda e qualquer paixão. A lei divina está escrita na sua consciência, nada mais. Então todos nós somos réus e somos também juízes. Que a gente faz o errado, a gente sabe que está errado. Agora, na maioria das vezes, a gente se inocenta, né? A gente mesmo dá a sentença, inocentando os nossos equívocos, né? Mas a gente tem que perceber que de vez em quando a gente precisa aplicar a sentença, né? E falando em sentença, eu lembrei também do episódio do irmão do juiz, né, de direito, que ele era da vara trabalhista, né? E havia lá um reclamante, né, um funcionário, um colaborador de uma empresa que havia questionado, né, a sua demissão, né? Tinha botado na junta, né? E estava lá durante a audiência, né, e chegou-se realmente que a empresa era devedora, né, de um determinado valor a esse funcionário. E o empregador lá, muito chateado com a decisão do juiz, depois que ele aplicou a sentença de que a empresa deveria pagar, né, e o pagamento tem que ser feito lá na hora, né, para que se tenha a validade jurídica do ato trabalhista, o empregador pegou assim da bolsa um maço de dinheiro, jogou na frente do seu antigo funcionário e disse: está aí para você uma esmola. E o funcionário ficou lá constrangido, aquela runa de dinheiro na frente, ele ali sem saber, né? E o juiz muito sabiamente disse: meu irmão, você não vai aceitar, que ato bonito aí, você não vai aceitar aí do seu antigo empregador, ele cometeu um algo muito bonito, está lhe dando aí de esmola, né? E o funcionário foi lá, realmente precisava, né? Já fazia vários meses que estava com essa ação correndo na justiça, precisando de dinheiro, pegou o dinheiro, né? E o juiz então prontamente disse: pronto, muito bem, agora você, por favor, providencie o pagamento que é devido, né? Ele disse: mas eu acabei de estar pagando. Disse: não, você acabou de fazer um ato de caridade, muito bonito, mas não confunda caridade com justiça. Agora faremos justiça, você vai pagar agora o que deve ao funcionário. E então a gente pode perceber que existem também diferenças, né? O empregador achou-se lá tão superior, né, tão soberbo, e o juiz utilizou de uma artimanha, né, mas que de fato ele disse perante o juiz que aquilo era uma esmola. E o funcionário não estava ali para receber esmola, ele estava ali para receber o que era direito definido por um juiz. Então o empregador, chateadíssimo, teve que pagar 2 vezes, né? Para que a gente não confunda, né, as histórias, bem feito. Mas é isso, então. Justiça, a gente não pode fugir da justiça, principalmente da justiça divina. Todos os nossos atos estão sujeitos a isso. E amor e caridade, né? A gente também distingue, né, de forma tão absoluta, não fazer isso aqui é um ato de amor, isso aqui é um ato de caridade. Tem também uma passagem que me foi muito instigante quando eu procurava algo para trabalhar com vocês, quando de repente a gente se vê numa situação hipotética que estou andando na rua e vejo um irmão na calçada.
percebe que o irmão está drogado, sob efeito de algum alucinógeno, está todo maltrapilho, todo sujo, doente, e me compadeço daquele meu irmão e vou lá ajudar. Chego a ele, ofereço ajuda, ofereço um prato de alimento, ofereço a ele para ir a um albergue, para que ele tome um banho, para que ele receba roupas limpas, para que ele possa pelo menos apresentar-se, aparentar que faço aquilo, né? E depois saio muito satisfeito para casa. Meu irmão ficou lá no albergue, se alimentou, tomou um banho, recebeu do albergue roupas limpas, né? Trocou-se e ficou aquela noite lá para ir dormir. Eu fui para casa satisfeitíssimo, né? Cheguei em casa, comentei com minha esposa: hoje fiz um ato de caridade. Encontrei meu irmão, ajudei, fiz isso e tudo, e de fato foi. Mas aí eu penso, se esse mesmo irmão fosse, por exemplo, meu filho que estivesse naquela situação, e eu: meu filho, você quer que você está, por que você está aqui? Você está drogado? Vamos, não, vou lhe ajudar, vou levá-lo também aqui, vamos fazer um lanche, vamos aqui para tomar um banho, certo? Vamos aqui melhorar a sua aparência, sua barba está todo feio, você está com feridas, vou levá-lo ao médico e tudo mais. E depois que eu boto o meu filho, de fato, para dormir, para estar tudo tranquilo lá, eu chego para minha esposa e digo: fiz um ato de amor. Então as situações são as mesmas. As situações são as mesmas, só mudaram os personagens. Na primeira era apenas um irmão, um próximo. Na outra era meu filho, né? Mas na primeira eu achei que foi um ato de caridade, enquanto que na segunda eu disse: não, foi amor, puro amor que eu sinto pelo meu filho. Que diferença, meus irmãos, existe entre um e outro? Apenas na nossa percepção. Perante Deus, todas as atitudes foram de amor, todas as atitudes foram de caridade. O amor é um sentimento que a gente ainda não compreende muito bem. A gente conhece uma pessoa na festa e diz: eu te amo. Às vezes na mesma festa a gente diz para duas pessoas diferentes, né? Se for um carnaval daquele fora de época, aí a gente nem conta quantas vezes a gente diz que ama, né? É uma fila, né, que faz. Os homens e as mulheres, só os homens não. Esses carnavais aí da vida, né? O camarada faz não, qual é o saldo aí? Mas estou na quarta. E você: já passei faz tempo. Aquela ali é a sexta, já dispensei uma atrás de outra. Já disse eu te amo para 6, certo? E está na segunda música aí do bloco. Mas a gente já diz eu te amo, né? A gente usa a palavra amor de forma muito simplificada ainda, né? A gente só diz eu te amo para algumas pessoas, a gente toma cuidado, não é para todo mundo que eu diz eu te amo, ou eu digo eu te amo para qualquer pessoa. Por isso, muitas vezes a palavra caridade, certo? Que também quer dizer amor, porque não se faz caridade se não tiver amor, ela é mais abrangente, porque a caridade, ela é o amor sendo movimentado. É muito fácil. Eu sempre digo assim: olha, a pessoa diz assim: namorado seu, a sua namorada, seu marido, sua esposa chegou para você: eu te amo, meu amor. Aí é amor, certo? Aí você diz assim: prove, é caridade. A prova, as atitudes, as coisas que a gente procura fazer pelo outro, certo? É amor também, mas a gente caracteriza como caridade, porque é você fazendo aquilo se movimentar, aquele amor se movimentar, é o ato, é a ação realmente, é o amor em movimento. Então, a caridade, quando em todas as passagens que a gente vê Jesus falando sobre o amor, ele falava desse amor caridoso, esse amor fraternal, não é esse amor passional, egoísta, que a gente procura ter, que a gente tem só com os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta. Era esse amor que a gente ainda não compreende, o amor para com todo mundo, né? Um amor muito mais abrangente, muito mais consciente, né? Jesus nos amava indistintivamente, independentemente dos nossos erros, dos nossos equívocos. Procurava sempre trabalhar conosco essas questões, né, para que buscássemos nos amar. E por
que a lei de justiça, amor e caridade resume todas as outras? Porque, da mesma forma como a lei de Jesus, a lei do amor, resume todas as leis dos 10 mandamentos, né, de Moisés. Porque se eu amo, eu não traio. Se eu amo, eu não procuro fazer mal ao meu irmão. Então, se você buscar, se você tiver verdadeiramente o amor dentro de si para com o outro, você não desobedece nenhum dos mandamentos, como também você não vai incorrer, né, em nenhum dos equívocos, das falhas morais que essas leis aqui que a gente trabalhou nas últimas 2 semanas vem trazendo. É o amor, só que a gente não ama, a gente só fala que ama. Então a gente tem que fazer como Jesus colocou, temos que ser mais cristãos, procurar ser seguidor realmente do Cristo, procurar amar verdadeiramente, tratar o nosso irmão como gostaríamos de ser tratados. Esse é o resumo de todas as leis. Ninguém quer nada de ruim para si próprio, então você também não pode desejar para o outro. Toda e qualquer divergência entre 2 ou mais pessoas poderia ser trabalhada dessa forma. Se coloque no lugar do outro. Essa é a grande lei de amor, justiça e caridade. Olhar pelos olhos do outro. Às vezes você está cheio de razão e nós sempre somos assim, né? Nós queremos impor a nossa verdade, impor aquilo que a gente acredita. É o que eu acredito. E a gente nem se dá o trabalho, às vezes, de ouvir. O irmão está falando, a gente não está ouvindo, porque eu já tenho uma ideia pré-estabelecida, eu estou certo, eu não quero saber o que você está falando. Não importa o que você diga, não vou mudar de ideia, porque nós temos que mudar mais de ideia. A gente às vezes acredita que, não, eu sou uma pessoa extremamente convicta e tudo, eu também sou, mas se vem uma prova cabal, definitiva de que eu estou errado, eu mudo. E é essa mudança que Jesus quer de nós. A gente às vezes diz, não, eu sou burro, velho, não mudo mais não. Muda. Nós temos que mudar, estamos aqui para isso, para nos transformarmos. É essa cobrança que Jesus quer de nós. Simplesmente nós não fiquemos nessa zona de conforto, achando que o que tinha que aprender já aprendi, agora não mudo mais, eu sou assim, se quiser é assim, se não quiser. Então, nós não podemos mais ser dessa forma. Nós temos que nos impor uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Nós temos que, em verificarmos através da nossa consciência de que estamos agindo de maneira inadequada, temos que procurar sim mudar as nossas expectativas, as nossas perspectivas, a forma como nós olhamos o outro, a forma como nós olhamos algumas posições. Lá, quando a gente faz a evangelização no Desafio Jovem, eu sempre digo para os irmãos lá, irmão, porque muitos tem diversas passagens lá pela clínica, passam 6 meses, voltam, começam a trabalhar, daqui a pouco recaem novamente nas drogas, pouco tempo a gente encontra eles de novo lá. Tem pessoas que têm 3, 4 passagens lá pelo Desafio Jovem. E eu sempre digo, olha, se a gente está fazendo um bolo e o bolo não está ficando bom, mude a receita. Nós temos que mudar as receitas. Se a gente está seguindo por um caminho e esse caminho não está sendo adequado, o resultado não está sendo agradável, nós estamos passando por dificuldades pelos caminhos que pegamos, mude o caminho. É essa a proposta de transformação cristã que o Evangelho nos coloca. Mudança, transformação. Certo? Nós temos tudo em nós mesmos. Nós temos a consciência que nos acusa dos nossos erros e nós temos força, fé em Cristo para agir, para nos modificar. É isso que Ele quer de nós, é isso que nós precisamos, né, trabalhar. Para que a gente possa já, entrando nas nossas conclusões, eu gostaria de ler, né, aqui uma das mais belas passagens que eu acho do Evangelho, que é a carta de Paulo de Tarso, né, aos Coríntios, né, tida como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né. E Paulo, na verdade, às vezes as pessoas perguntam, o que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, escrita em Efésios?
E na verdade o que acontece? Paulo, né, quando ele começou a fazer suas pregações, ele foi até a cidade de Coríntio, né, que era uma cidade grega, né, muito próspera, era um porto, né, era uma região portuária, em que as pessoas praticamente para poder atravessar para o Oriente Médio, para a Itália, para diversas regiões, tinham que passar por Coríntio. Era uma região portuária, né, com mais de 500 mil habitantes, uma cidade inclusive maior do que a que vivemos hoje. Grande parte desses habitantes eram escravos, né? Era uma cidade de contrastes imensos, porque tinha muita riqueza, né? E também tinha muitos escravos, né, que trabalhavam descarregando os navios, os carregamentos lá que passavam pela cidade de Coríntio. E Paulo passou entre o ano 50 e 52, né, não se sabe ao certo, mas estima-se que foi isso, um período lá, em torno de 18 meses, ele passou e fundou uma comunidade cristã lá, uma igreja. Ele fundou essa igreja lá. E passou esse tempo, ele foi para outras cidades, fazendo a pregação como era o costume dos apóstolos, né, dos discípulos de Cristo. E ao chegar em Efésio, ele recebe uma carta, né, com inúmeros questionamentos daquela comunidade lá de Coríntio, né, como deveriam trabalhar, como deveriam orientar, né. As conversões ocorriam muito, né, muitos chamados gentios, né, que eram os não judeus, eles eram convertidos, né, para o cristianismo. E lá ficava, o que é que a gente deve seguir? É a lei de Moisés, essa lei de Cristo, o que é que a lei de Cristo diz a respeito de determinados assuntos? Então, essa comunidade tinha muitas dúvidas, né, e escreveu a Paulo, e ele retornou com essa epístola, essa carta, né, aos coríntios. Era uma carta de orientação aos coríntios, aquela comunidade lá de Coríntio, né? E por isso ele faz nessa passagem dessa carta, ele faz diversas recomendações sobre o celibato, sobre a convivência entre marido e mulher, e entre elas, ele faz aquela linda passagem tratando do amor e caridade, né? Porque as interpretações antigas, as traduções antigas da Bíblia, traziam a palavra amor, né? Mas como a gente vai ver, né, as epístolas de Paulo foram escritas em grego, né? A chamada Bíblia Vulgata. E em grego estava lá muito bem claro a palavra, não amor, mas a palavra caritas, né, que quer dizer caridade, né, em grego, e que também pode representar amor, né? Caritas também pode representar amor, mas que é mais comumente usada como caridade. Então Paulo escreveu aos Coríntios aquela famosa passagem, né, que eu vou ler, porque eu não consigo decorar essa passagem, apesar de achá-la muito bonita, mas porque toda vida que eu tento decorar, eu lembro da canção de Renato Russo. Mas a passagem ela é mais fiel com aquilo que a gente quer trazer hoje, mas a canção é muito bonita. E quando eu tento decorar a carta, eu misturo com a canção. Pois vamos lá, na primeira carta aos Coríntios, viu pessoal? Não é Coríntias. Segundo Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e o 13. Então, meus irmãos, com essa passagem de São Paulo, eu gostaria de
complementar, né, concluir as nossas reflexões da noite de hoje, de que devemos buscar, pautar as nossas atitudes, mudar a partir de agora, a partir de hoje. É esse o objetivo das nossas palestras públicas, é esse o objetivo dos nossos estudos. Não adianta de nada a gente frequentar uma casa espírita, um templo evangélico, uma igreja católica, as sinagogas, se nós não busquemos internalizar, compreender e principalmente colocar em prática esses ensinamentos que tanto aprendemos. Fora da caridade não há salvação. Busquemos a caridade para com todos os nossos irmãos, benevolência para com todos. Vamos em frente. Muito boa noite a todos. Nosso agradecimento sincero, já reiterando que voltará a fazer das palestras, da casa de Jair, né? No próximo